Olá! Olá, o transporte de cargas é um setor extraordinariamente complexo e fascinante, no qual às vezes acontecem acidentes incríveis. Hoje você verá travessias arriscadas, trabalhos extremamente difíceis para os caminhoneiros e cargas muito estranhas. Vamos lá! A maior escavadeira de mineração do mundo é a Komatsu PC8000, que pesa 768 toneladas. Aqui, ela está indo para o trabalho. Essa máquina enorme é levada para as minas desmontada. Mas em um determinado momento, a máquina já montada pode precisar ser transportada. Até mesmo caminhões potentes parecem pequenos em comparação com esse gigante de 10 metros de altura. A capacidade de sua caçamba é de 42 metros cúbicos. Isso significa que ela pode levantar cerca de 100 toneladas de rocha de uma só vez. O inverno não significa uma pausa no transporte, nem mesmo no transporte pesado. Este vídeo foi gravado em Edmonton, a capital da província canadense de Alberta. Uma caravana de cavalos mecânicos está transportando um separador de 96 metros de comprimento, projetado para separar propileno e propano em um complexo petroquímico em construção. O peso desse dispositivo é de cerca de 800 toneladas. 2 plataformas, cada uma com 26 eixos, foram usadas para transportá-lo. O deslocamento do comboio, que se estendia por 179 metros ao longo da rota, durou 3 dias. Não é por acaso que o Blue Marlin tem o nome de um grande peixe do Atlântico. Esse navio de carga pesada foi projetado para uma tarefa específica: transportar plataformas de perfuração para o setor de gás e petróleo. Esse tipo de equipamento tem grandes dimensões, mas o Blue Marlin dá conta. Essa obra de construtores navais holandeses de 217 metros de comprimento e 42 metros de largura é capaz de transportar uma carga útil de 56 mil toneladas. Apesar de sua especialização, o navio submersível é capaz de transportar não só plataformas de perfuração. Por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos o alugou para evacuar o destroyer danificado USS Cole, do Mar da Arábia, para o porto de Pascagoula, no Golfo do México. Em 2006, o Blue Marlin transportou um enorme radar marítimo para o Alasca. Essas imagens foram feitas no Território do Norte, na Austrália. Um caminhão atravessava um rio em alta velocidade durante uma cheia. O rio se chama East Alligator, e esse nome não é por acaso. A água está repleta de répteis predadores, para os quais a zona de travessia é o local de caça favorito. A falta de infraestrutura obriga a ser criativo. Nas regiões montanhosas da Índia, onde há falta de pontes confiáveis, até mesmo os veículos pesados costumam usar passagens suspensas. Em 2012, a espaçonave Endeavour fez uma viagem diferente. Dessa vez, ela não cruzou o espaço sideral, mas as ruas de Los Angeles. Durante sua carreira de maio de 1922 a junho de 2011, esse ônibus espacial fez 25 voos e percorreu um total de 198 milhões de quilômetros. No dia 1º de junho de 2011, a Endeavour aterrissou pela última vez no Porto Espacial de Cabo Canaveral após um voo para montar a estação espacial. Depois disso, foi decidido que a nave veterana ficaria em exposição no Centro de Ciências da Califórnia. Na última etapa da viagem, ou seja, nos 19 quilômetros do aeroporto ao destino, a nave foi carregada em uma plataforma autopropelida a uma velocidade de 3 km por hora. Nesse momento, milhares de moradores saíram às ruas para prestar sua homenagem ao lendário ônibus espacial.
Wow, it's so cool. Um transporte extremamente desafiador do ponto de vista técnico, mas muito atraente para espectadores, foi realizado na Alemanha. O submarino U-17 pertence à classe 206, uma série de submarinos diesel-elétricos alemães construídos na década de 1970. Essas embarcações, cuja tripulação era de 22 marinheiros, têm um comprimento de casco de cerca de 50 metros e um deslocamento subaquático de 500 toneladas. No início da década de 2010, o governo alemão decidiu aposentar os barcos desta série para otimizar o custo de manutenção e reparo da frota. A maioria dos submarinos foi sucateada. Mas o U-17 foi adquirido pelo Museu de Tecnologia de Sinsheim. A entrega de um navio tão grande foi uma verdadeira epopeia. Navegar era simplesmente impossível, pois ainda que o submarino fosse capaz, o estado de Baden-Württemberg simplesmente não tem rios profundos o suficiente. Portanto, o U-17 foi transportado primeiro por água, com um pontão, e depois por um caminhão equipado. A viagem do Mar Báltico até o museu em Sinsheim levou 1 mês e custou cerca de 2 milhões de dólares. Foi preciso fechar as rodovias e aguardar para trafegar de noite. O transporte foi particularmente difícil nas ruas estreitas, onde cada curva foi calculada com uma precisão de graus. Esta, que é a maior peça inteiriça de aço inoxidável do mundo, foi feita por engenheiros mecânicos chineses para uma usina nuclear em construção. Esse anel pesa 150 toneladas e tem um diâmetro de 15,6 metros. O transporte de um objeto tão único também foi interessante. A plataforma na qual o anel foi levado ao canteiro de obras tinha 106 rodas e sua largura total bloqueou 4 faixas de tráfego de uma vez. E para evitar colisões com sinais de trânsito, a roda foi fixada na plataforma a uma altura de mais de 3 metros. Ainda assim, para que a carga incomum passasse por todos os lugares, foi necessário desmontar temporariamente alguns elementos da infraestrutura rodoviária. Вот так вот машины едут через мост Витимский. Видите? Essa ponte na Sibéria foi construída no início da década de 1980 sobre o turbulento e caprichoso rio Vitim, como uma solução temporária. Já naquela época, ela não era confiável, pois era instável e não tinha grades laterais. Anos se passaram e não surgiu nenhuma alternativa de qualidade nesta região. Portanto, os moradores dali e os caminhoneiros a utilizam por sua conta e risco, apesar das proibições das autoridades. A regra mais importante aqui é não dirigir sozinho. Deve sempre haver um guia para indicar ao motorista a direção mais segura. Поехал дальше. Счастливо, мужики. Да. Хорошие на нервы. É isso que acontece quando buscam máxima otimização do transporte. Com algumas gambiarras, a capacidade dos caminhões praticamente triplicou. Infelizmente, ninguém pensou na questão da segurança ao dirigir esses caracóis. O transporte de uma grande pá de turbina eólica é uma missão que só pode ser confiada a um profissional de primeira. Além de uma seleção adequada do reboque, é importante que haja um trabalho impecável de um controlador de trânsito que auxilie o motorista nas curvas e em outros trechos difíceis. O avanço na tecnologia das turbinas eólicas está levando a dimensões cada vez maiores. Atualmente, as torres de turbinas eólicas podem ter até 140 metros de altura e cada pá pode ter 90 metros de comprimento ou mais. Não é de se surpreender que o investimento no transporte desses componentes seja um dos maiores custos desse setor. Segundo estimativas de especialistas, o custo de entrega de uma turbina eólica ao local de instalação é em média de 30 mil a 100 mil dólares.
Aqui, a entrega da pá de uma turbina eólica não ocorreu conforme o planejado. A curva era muito fechada para uma plataforma desse comprimento e as árvores ao lado da estrada também foram um fator inesperado. O motorista parou para escolher a trajetória correta para a manobra, mas isso acabou tendo um péssimo resultado. Na cidade de Tipton, no estado de Iowa, uma família decidiu mudar sua casa, conhecida como Mansão Buchanan, para um novo local. O belo edifício de 16 cômodos foi construído em 1883 e a família dos atuais proprietários vive aqui desde 1937. A empresa de mudanças precisou mover a antiga casa de tijolos, que pesa cerca de 400 toneladas, por 8 quilômetros. Uma equipe de 20 pessoas assumiu o trabalho. Eles colocaram a mansão em uma plataforma com 140 rodas que faz parte de uma potente máquina autopropelida. As vigas, os eixos e os motores a diesel precisaram de um ajuste fino e constante. Debaixo dos pneus foram colocadas placas de aço. Além disso, os trabalhadores tiveram que desmontar 16 objetos de engenharia para abrir caminho. A velocidade do movimento foi cerca de 3 km por hora. O esforço titânico foi bem sucedido. Na próxima etapa, a casa será colocada em uma base de madeira, debaixo da qual será construída uma nova fundação. Assim, a mansão começará sua segunda vida, agora como o coração da vinícola da família. Корабль приплыл. Где пропустите вот этого и вот этого Или непонятно, или просто тут. As embarcações são um tipo de transporte que vive em simbiose com os carros. E muitas vezes isso leva a consequências trágicas. Neste caso, um pequeno barco caiu de um caminhão pesado e causou um congestionamento em uma rodovia movimentada. Já neste vídeo, um iate de luxo de 3 milhões de dólares que participava de uma competição no Lago Ozark, no estado do Missouri, saiu para viajar de carro. No início, tudo correu bem. Uma escavadeira ajudou a tirar da água o caminhão que carregava o barco e o puxou por um terreno bastante íngreme. Mas o desafio da curva acabou sendo muito difícil. Bom, pelo menos as pessoas que estavam dentro do barco no momento não se machucaram. Oh my God! Yeah. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Este é o transporte de um tanque de armazenamento de gás liquefeito de petróleo de 60 metros no Kuwait. O peso desse tanque é de 447 toneladas e ele é rebocado usando uma plataforma especialmente projetada e um cavalo mecânico Mercedes-Benz Titan com motor de 600 cavalos de potência. Where the that the son of a mother. This doesn't seem like it's gonna end well at all. Este definitivamente não é o tipo de veículo que você gostaria de ver na sua frente no trânsito. Um caminhão com um container incrivelmente longo bloqueou um cruzamento na cidade texana de Palestine. Virar com uma carreta dessas em um cruzamento normal de uma cidade é tão fácil quanto atracar em uma estação espacial. O autor do vídeo não esperou para ver como o caminhoneiro lidaria com a situação e decidiu recalcular sua rota. Uma decisão sábia. You know what? This guy's got the idea. I'm getting out. Oh, reverse. Get the here. This is ridiculous. That. O famoso veículo de lançamento Falcon 9 está indo para o hangar após uma missão bem-sucedida de entrega de 2.668 quilos de carga útil na estação espacial. Este foi o quinto voo bem-sucedido especificamente desse veículo de primeiro estágio de número B-1067. O transporte de um foguete espacial é um processo complexo e caro. Felizmente, os veículos da SpaceX são muito menores do que os das gerações anteriores. O Falcon 9 tem 3,7 metros de diâmetro
o que lhe permite ser transportado por rodovias e até mesmo passar por baixo da maioria dos viadutos. O Falcon 9 é transportado por um caminhão com um reboque de 44 rodas, especialmente projetado para a entrega de foguetes. Via de regra, o estágio do foguete é envolvido em uma película protetora antes do transporte para evitar danos causados por precipitação e outros acidentes. Aqui temos o transporte de um raro tanque soviético na Polônia. O peso de um veículo como esse é de cerca de 25 toneladas. Portanto, não foi fácil entrar com esse caminhão da estrada de terra para uma rodovia. Rozwalił którąś oponę? Um resultado triste para o motorista e para toda a empresa de transporte. Ao lidar com cargas grandes demais, qualquer risco pode se transformar em um prejuízo muito grande. As estradas são a espinha dorsal da infraestrutura de transporte terrestre, mas as peculiaridades do relevo de muitas regiões têm sido um obstáculo intransponível para elas há séculos. Nos últimos anos, no entanto, o rápido avanço das tecnologias de construção possibilitou resolver problemas que ninguém havia tentado antes. Um dos melhores exemplos é a China, onde são realizados projetos de incrível complexidade, como por exemplo essa estrada de montanha íngreme e em zigue-zague no vilarejo de Minzu, próximo à cidade de Chongqing. Não é fácil dirigir por ela, especialmente para motoristas de caminhão na fase de construção, mas para os moradores da região é uma revolução, pois simplesmente não há outra maneira de chegar lá de carro. Um acidente inusitado ocorreu em 2020 em uma ponte de 160 quilômetros perto da cidade ucraniana de Nikopol. O motorista de um caminhão longo estava cruzando a ponte sobre um rio local. Nesse momento, uma das seções não aguentou o peso e caiu na água junto com o reboque do caminhão. Por uma feliz coincidência, a cabine permaneceu na ponte e, portanto, o motorista não se feriu. Sabe-se que a capacidade de carga da ponte era de 10 toneladas e que o motorista não excedeu esse peso. O mais provável é que o problema tenha sido o desgaste das estruturas de suporte. Após esse incidente, a ponte foi demolida e uma nova foi construída em seu lugar. Esse é um caso em que uma única rajada de vento pode arruinar todos os cálculos logísticos. Os Pirineus e os Alpes são regiões tradicionais de pastoreio. No verão, os rebanhos são levados dos vales para os prados das altas montanhas. A propósito, a palavra alemã Alp significa pasto sazonal nas montanhas. Os pastos estão localizados a até 2.800 metros acima do nível do mar, muitos deles em locais de difícil acesso até mesmo para veículos off-road. É aí que entra a aviação para ajudar os fazendeiros e seus animais. Nessas regiões, já é normal que, se uma vaca ficar doente ou ferida, um helicóptero seja enviado para buscá-la e levá-la diretamente ao centro veterinário.
O mais importante é prender bem o animal para que ele não se solte e não caia lá de cima. Há mais de meio século, os helicópteros da família CH-50 da Sikorsky cumprem as missões mais difíceis de transporte de carga para o exército dos Estados Unidos. Essas máquinas têm muitas versões, mas em média podem carregar uma carga útil máxima de até 6 toneladas. O helicóptero em si pesa cerca de 10 toneladas e o diâmetro de seu rotor principal é de 22 metros. A velocidade dessas máquinas também é impressionante. A mais nova versão alcança uma velocidade máxima de 345 km por hora. Neste vídeo, os fuzileiros navais dos Estados Unidos praticam o transporte externo de um veículo tático Humvee durante um exercício no Arizona. A maneira mais popular de exportar carros do Japão é por via marítima. No entanto, essa forma apresenta sérios riscos, especialmente para veículos que não são transportados dentro dos porões, mas diretamente no convés. É difícil imaginar o choque dos clientes que receberam os carros no porto de Vladivostok, na Rússia, após essa viagem. Era praticamente impossível distinguir qual carro estava onde, pois todos haviam se transformado em verdadeiros blocos de gelo. O que aconteceu foi que o navio simplesmente não deu sorte com o clima. As fortes ondas e o vento, combinados com o frio, transformaram a água que é jogada no convés em uma crosta de gelo. Para começar a descarregar os carros congelados, os trabalhadores usaram todos os meios possíveis, desde reagentes até hidrantes, o que não foi bom para a posterior comercialização dos carros. Quanto a danos mais graves causados pelo gelo, é tudo uma questão de sorte. Se o gelo quebra os vidros das janelas, o interior fica terrível. Esse caso é uma ilustração perfeita de que tudo pode acontecer durante um transporte. Um trem cheio de armas pesadas foi filmado no Texas. O transporte desse tipo de equipamento é uma das tarefas mais difíceis para as ferrovias devido ao seu volume e peso. Para transportar tanques, são usadas plataformas especiais de 6 eixos. Uma experiência incrível na Venezuela. Colocar um ônibus em 4 barcos a motor e transportá-lo pelo mar provou ser a maneira mais rápida de chegar a um vilarejo que é isolado por uma cadeia de montanhas. La limpidez que se ve esa vaina.
Nessas imagens, transportadores tchecos estão realizando um projeto complexo para transportar uma carga de grandes dimensões por 145 quilômetros. Eles tiveram que enfrentar muitos obstáculos ao longo do caminho, desde uma passarela aérea sobre a rota até manobras em ruas medievais estreitas. Este vídeo é bastante simbólico e ilustra o declínio da era industrial. Um clássico caminhão Faun Goliath, fabricado na Alemanha na década de 1980, transporta equipamentos de uma usina elétrica a carvão que foi fechada no condado inglês de Nottinghamshire. A usina foi considerada não ecológica e não lucrativa, já o velho caminhão ainda está fazendo seu trabalho, embora isso exija muita habilidade do motorista. Ele pesa 48 toneladas, tem uma potência de motor de 456 cavalos e pode pesar até 500 toneladas. O que você está vendo é o transporte da mais potente turbina a gás do mundo, a 9HA, fabricada pela General Electric. Esse modelo é capaz de fornecer eletricidade a 400 mil residências em apenas 30 minutos. A potência fantástica e a complexidade da unidade implicam em dimensões impressionantes. A turbina pesa mais de 390 toneladas. Somente o trabalho coordenado de um comboio inteiro pode dar conta de transportá-la com cuidado. O comboio, com um comprimento de cerca de 100 metros e uma largura de 7 metros, move-se a uma velocidade não superior a 20 km por hora. Nesse caso, são usados 4 caminhões, 3 na frente para rebocar a plataforma e 1 ou 2 na traseira para empurrá-la.